Você já parou para pensar que para quando a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa no mínimo de um planejamento? Que seja para poder organizar o local que vai, as contas, como é que vai ser pago as coisas, se vai ser no cartão de crédito, se vai ser a dinheiro. Já pararam para pensar sobre isso? É o que a gente vai conversar no vídeo de hoje aqui no canal. Se inscreve aí! Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Eu, Franci Raposo, estou aqui na nossa primeira edição, na nossa estreia do nosso canal aqui no YouTube. É isso aí, a gente tá ficando chique, o negócio tá ficando muito bom. E aí eu conto com a tua audiência, com a tua participação aqui, deixando os comentários para poder a gente saber se tá ficando legal, se o que pode melhorar. E não esquece de badalar o sininho, tá bom? Vocês já pararam para pensar, gente, sobre que uma viagem, né, ela precisa no mínimo de uma organização. A gente precisa estabelecer os parâmetros que a gente vai ter para viajar. E aí, quando a gente viaja, a gente nunca pensa nisso, simplesmente vai, se joga, e é uma aventura, né? Se eu estiver falando com uma pessoa aí do outro lado, que seja uma pessoa endinheirada, está ótimo, está perfeito, a gente não precisa falar sobre todo o detalhamento que a gente vai tratar aqui depois. Mas se você, assim como eu, precisa ir para a ponta do lápis para poder equilibrar as contas e conseguir fazer as suas viagens, então se senta aí, pega o caderninho e começa a anotar, que a gente tem uma série de dicas aqui para você. E a nossa primeira dica, né, ela é o seguinte: a gente precisa, gente, em busca de um agente de viagens, né? Mas, Franci, como é que nos dias de hoje, com toda a internet aí pra gente, a gente ainda precisa de um agente de viagem? E aí eu digo pra você, sem sombra de dúvidas, a gente precisa sim de um agente de viagem. Por quê? Esse é um profissional que ele vai te indicar os melhores caminhos, as melhores opções para poder você escolher. Às vezes você tem aquela ideia de um pacote maravilhoso só porque está na moda, mas a tua vontade realmente não é aquela, e sim de ir para um outro local. E aí você descobre lugares maravilhosos simplesmente porque não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E o agente, ele pode indicar para você esses melhores lugares e sempre com preços baratos, tá bom? Então, a nossa primeira dica aqui é procurar um agente de turismo. Mas se você não tem, né, se você não conhece, se você não sabe onde buscar, ainda assim, na internet você encontra as melhores opções. Eis aqui uma delas, eu tô aqui parando, né, para poder falar para você e te instruir a melhor forma. Então, com paciência e com algumas buscas que a gente faz, se consegue encontrar os melhores caminhos para a próxima viagem. Então, vamos lá. A nossa segunda dica aqui é a escolha do destino. Quem não sabe, alguém já falou isso, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, quando a gente vai escolher um destino, a gente precisa pensar: poxa, o que será que eu gosto de ver? O que será que eu quero ver em tal lugar? Que eu quero viver em tal lugar? Quais são as experiências? Porque por mais que você vá para passar apenas alguns dias, são experiências, são momentos de lazer que você precisa desfrutar. Que seja sozinho, que seja numa excursão em grupo, que seja com familiares ou amigos. A gente, quando um turista viaja, né, eu costumo dizer o seguinte: quem viaja não quer se estressar, não quer se aperrear, né? Então deixa isso para o agente de turismo que está organizando a tua viagem. Se você não tem, você vai precisar sim gastar esse tempinho para poder ir para a ponta do lápis e traçar o seu roteiro, tá bom? Então aqui é a segunda dica, né? Escolha do roteiro. E aí a Raposo Turismo, ela pode também te ajudar com essa escolha do roteiro, né? Entre em contato com a gente, que aí a gente sempre tem uma proposta para te passar, tá bom? Mas vamos lá pro vídeo. Quando a gente fala em viagem, né? A escolha de um destino turístico, a gente tá falando aqui em duas grandes divisões, né? E quais são essas duas grandes divisões? É a divisão da viagem nacional e a viagem internacional. Tem uma grande diferença entre elas.
Uma você faz aqui no nosso país, no caso aqui o Brasil, outra você faz para fora, que seja para a Europa, para a Ásia, enfim, independe para onde você vai. Saiu do nosso país, a viagem já passa a ser internacional. Para aquelas pessoas que vivem ali próximo da fronteira, né, atravessando às vezes uma rua você já está no outro país, mas não importa, né? O que determina a viagem ser nacional ou internacional é os limites geográficos que você ultrapassa. Saiu da identidade geográfica do Brasil, já é internacional, já está com o pé fora do país, tá certo? E quando a gente pensa nesses destinos, muita gente fala: eu gosto de curtir uma praia, eu gosto de curtir a montanha, eu gosto de ir para fazer uma aventura. Então, dentro do turismo existe uma classificação, que são a segmentação turística. Essa segmentação turística, ela foi destinada pelo Ministério do Turismo há muito tempo atrás, sobre a classificação que cada motivação, ou seja, cada desejo pessoal do turista tem por toda viagem que ele faz, entende? Então a gente tá falando aqui de turismo social, de turismo cultural, sol e mar, turismo de negócios. Todas essas classificações têm especificamente uma organização, uma motivação pré-estabelecida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sai, um estudante que sai do seu país para ir estudar em um outro país, ele pode, inclusive, aproveitar da cultura, da gastronomia, da arte, mas a motivação principal dele é o turismo de intercâmbio. E isso é uma segmentação, entende? Então, a segmentação turística, ela determina a motivação que você vai viajar. Isso é um fator importantíssimo para quem está escolhendo o seu roteiro, para quem está escolhendo o seu destino final, para onde vai. Você pode sim ir querer conhecer uma praia, mas você vai conhecer a gastronomia, você vai conhecer um pouco do artesanato, você vai conhecer um pouco de como as pessoas locais vivem nessa praia, vivem nessa aldeia, né, próximo do local turístico. Então você já agregou aí muito valor, porque você já viu um pouco do turismo social, o turismo gastronômico, o turismo cultural e o turismo de sol e mar. Se você vai pra praia e além de todas essas coisas que eu falei aqui pra você, de repente você trocar informações de negócio, dependendo da sua função, com outro estabelecimento que esteja, né, alocado naquele local, você também agregou o turismo de negócios. Então veja que uma segmentação, ela permeia várias outras, mas o que vai definir realmente a tua motivação para viajar é a segmentação principal que você vai escolher. Sair para relaxar na praia, sair para tratar de negócios, sair para uma área rural, turismo rural, sair para ver uma bela obra de arte, turismo cultural, ou sair para degustar algumas iguarias específicas de um determinado lugar, turismo gastronômico. Então, se de alguma forma foi interessante essa explicação para você e você ainda deseja conhecer um pouco mais sobre cada uma dessa segmentação, deixa aqui nos comentários que a gente prepara um videozinho gostosinho, fresquinho, que nem um bom cuscuz saindo da panela para você, tá bom? Aproveitando agora esse momento, se inscreve aqui, meu filho. Por que tá demorando tanto? Aperta esse botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal. Temos vídeos todos os domingos, às 11 horas da manhã, tá bom? Gostaria de me despedir agora com aquele abraço bem gostoso, bem forte pra você. Fiquem com Deus e até a semana que vem, tá bom? Forte abraço!